No Other Choice, filme premiado no Festival de Toronto, escolha da Coreia do Sul para o próximo Oscar, um dos filmes mais cotados para essa e outras categorias, um dos filmes da Neon para essas categorias, e novo filme do Park Chan-wook. Aqui um filme que ele vai ter todas as características do Park Chan-wook, principalmente, por exemplo, como o filme ele é muito dinâmico na sua execução, como ele vai trabalhar muito com aquelas transições típicas do diretor, entre outras coisas, muito também da questão do voyeurismo, né? Então o personagem que tá sempre ali observando a espreita, ele vai trabalhar muito com essas dinâmicas e até quando ele vai para um lado um pouco mais macabro, ainda que tudo isso seja aqui não apenas uma ironia, que é muito típica do diretor, mas é uma comédia de fato, é um dos filmes mais engraçados do ano e um dos filmes que não é aquela sátira de festival que a gente está acostumado a ver. Filmes que muitas vezes são tratados como comédia, mas que tem um certo cinismo, tem uma certa arrogância de serem filmes que parecem que estão num lugar muito superior, estão observando aqueles personagens de um lugar moralmente ilibado e coisa do tipo para tirar sarro deles. Não, aqui é de fato uma comédia em que a gente ri também do personagem, mas a gente ri de todas as situações provocadas. É uma comédia do mais primitivo, digamos, desse gênero. Uma comédia que vai aparecer em texto, em como esses personagens agem, por exemplo, mas também é uma comédia física muitas vezes, né? E daquela comédia, como eu disse, mais básica no sentido mesmo de quase que no início do cinema. Quando a gente saiu da sessão, a Raíssa virou pra mim e falou: parece muito As Loucuras de Dick e Jane. E realmente faz total sentido essa comparação. Primeiro porque a premissa é muito, mas muito parecida sobre o que o filme tá falando também. Sim, a gente está falando de uma comédia com o Jim Carrey, mas aqui tem essa semelhança muito grande. Esse protagonista que perde o emprego, que ele é muito bem sucedido, que ele é levado a viver aquela vida inspirada pelo capitalismo, de aparências e tudo mais, e aos poucos ele e toda uma galera da mesma área perde o emprego do dia pra noite, por mais qualificado que eles sejam, e naquele filme americano do começo dos anos 2000, se eu não me engano, ele não sabe como lidar a partir disso, todas aquelas pessoas estão procurando as mesmas poucas vagas que sobraram e tem esse resultado extremo do personagem, que é começar a roubar bancos. Aqui não é muito diferente, só que aqui o protagonista, interpretado pelo Lee Byung-hun, que é maravilhoso, também fez o filme anterior, né, o Decisão de Partir, do Park Chan-wook, entre tantos outros filmes celebrados sul-coreanos, como Eu Vi o Diabo, etc. Ele vai ter como esse resultado extremo, ele não saber como agir, então o filme ele vai construir como se fosse essa família de comercial, de margarina inicialmente, para depois dar esse impacto nele e a partir daí o resultado vai ser ele começar a tentar assassinar os seus concorrentes, assassinar pessoas que estão passando pela mesma situação que ele, tanto financeira quanto emocional, que ele se identifica muito com essas pessoas, mas ele vê como última saída ele matar essas pessoas para poder ficar com a única vaga, teoricamente, que sobraria. Aí já tem um certo absurdismo que é muito próprio desse filme. E também, se a gente pensar, é bastante macabro como o filme vai se desenvolvendo também dentro dessa dinâmica. Mas, acima de tudo, a comparação com As Loucuras de Dick e Jane é muito boa, porque aqui não é, como eu disse, aquela comédia de festival. Claro, tem um acabamento muito bom do Park Chan-wook e tudo mais, mas ele vai de fato na comédia mais engraçada, na comédia mais escrachada muitas vezes. Ele meio que faz a gente rir pra gente não perceber que a gente tá se tornando cúmplice de alguma forma daquele personagem. Aquele personagem que a gente vai torcendo enquanto ele vai sendo degradado moralmente por esse sistema. Então tem todas essas brincadeiras, lógico, inicial, ele tá querendo falar sobre algumas coisas muito evidentes, assim, não tem nada que ele floreia muito, então ele tá falando justamente sobre a entrada, por exemplo, aqui nesse contexto das empresas americanas na Coreia do Sul, a perda de empregos massivos pela automação, pelo uso da inteligência artificial, e inclusive esses personagens que são extremamente qualificados, mas simplesmente a área deles praticamente acaba e eles não têm mais empregos. Além disso, essa dinâmica do capital que vai se desenvolvendo e da vida de aparências que é estimulada para essas pessoas
que só sabem viver dessa forma, só sabem viver daquilo que eles aprenderam a fazer. Eles não querem subempregos, que eles vão ganhar muito menos, que eles vão perder aquele padrão de vida que eles são acostumados. Então ele tá falando sobre muitas coisas, inclusive aqui com essa brincadeira de ser empresas de papel, né? Papel, o mesmo material que vai fazer o dinheiro. Então tem todas essas brincadeiras, essa relação do personagem ou dos personagens com o sistema que é bastante óbvio. Mas a partir daí, o filme vai se desenvolver desse lado mais cômico, sem que a gente perceber que ele vai entrando meio que em algumas camadas mais macabras mesmo, acho que esse seria o termo. Então, esse personagem ele vai se degradando, é muito difícil falar sobre esse filme sem poder dar spoilers, obviamente, mas a dinâmica é essa, né? Ele vai tentar matar os seus concorrentes e a gente vai ver muito a evolução dessas ações. Então, como o personagem ele vai partindo de um lugar que ele é completamente atrapalhado, que ele não consegue matar aquelas pessoas porque ele não sabe fazer aquilo, ele não é aquela pessoa, até o momento onde ele começa a premeditar tudo. E aí tá a grande sacada pra mim do filme do Park Chan-wook. O Park Chan-wook, ele meio que anestesia a gente pelo riso, né? Então a gente vai rindo da comédia, a gente vai rindo daquelas atrapalhadas a ponto de ele matar alguém, por exemplo, e a gente não sentir tanto o impacto daquilo, porque fala, foi sem querer aquilo, ou ele sente culpa daquilo, e as situações dessas mortes são muito engraçadas. Só que sem a gente perceber, ele tá cada vez mais colocando a gente junto a esse protagonista, tornando a gente cúmplice desse protagonista como a esposa dele em certo sentido. Mas mais do que isso, ele nos obriga a ver, a partir do momento que esse personagem ele tem esse lance mais premeditado de estabelecer todo um plano para aquelas mortes, o Park Chan-wook nesse momento ele faz questão da gente ver todo o plano sendo executado. E a gente continua rindo mesmo quando aquilo não é claramente engraçado. Então ele brinca com essa dicotomia da piada e do que tá acontecendo ao mesmo tempo. Desse personagem meio fanfarrão, só que o que ele tá virando a gente mal percebe até ele virar realmente essa pessoa. Então, mais do que o final do filme, mesmo que ali, mais uma vez, vai ter uma grande mensagem, essa relação da inteligência artificial, essa relação das pessoas que são obrigadas a destruir outras pessoas em meio a esse sistema predatório, essas pessoas que cada vez mais vão trabalhar apenas não só com máquinas, mas para as máquinas também. Mas antes disso, acho que o interesse real do filme tá justamente em como esse personagem ele vai se degradando mesmo, moralmente falando, ele vai se degradando. Não que ele seja um ser super ilibado no começo ou coisa do tipo, mas a gente vai vendo gradualmente essa transformação desse ser que tem aquele único objetivo, ele vê aquilo como a única saída, ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, mas aos poucos ele vai deixando de ser apenas um canastrão para ser alguém que realmente articula e planeja e dotado de uma frieza para fazer aquelas ações. Enquanto isso, o filme ele continua floreando, a gente continua dando risada, enquanto o Park Chan-wook tá brincando com o mostrar, né? Então a gente tá vendo tudo aquilo e a gente ainda tá achando engraçado, mesmo que ali não tenha graça em tudo aquilo que tá acontecendo. Acho um filme bem interessante, acho que a grande sacada dele não tá exatamente apenas no que ele vai falar, né? Porque muita gente vai bater nessa tecla. É um filme que fala sobre o capitalismo. Isso é óbvio, isso daí tá nos primeiros segundos do filme. Mais do que isso, é principalmente como ele vai fazendo isso a partir desse personagem principal, né? Como ele vai brincando com a questão dos gêneros, com os elementos de gênero, pra no final a gente mal perceber que a gente se tornou cúmplice de uma pessoa que se transformou em uma pessoa horrível, muito por culpa de como aquele sistema funciona e o que aquele sistema coloca também na cabeça daquelas pessoas, como incentiva esse tipo de competição que aqui é levado a um extremo, a um absurdo, o absurdo do matar por aquela vaga, mas a brincadeira tá ali posta. Acho um filme bastante sagaz de forma geral, bem bobo em muitos momentos também. Às vezes ele não funciona sempre comigo, mas acho que no geral é mais um bom filme do Park Chan-wook. Não vai ser um dos meus favoritos dele, mas ainda assim acho um filme bem interessante. Interessante principalmente em como ele não tem vergonha nenhuma de ser uma comédia das mais fanfarronas e o time de humor aqui é realmente muito bom. Gostei bastante de No Other Choice, um dos filmes para mim mais divertidos da Mostra de São Paulo, sem sombra de dúvidas.
Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, continue acompanhando minha cobertura da Mostra de São Paulo, muito vídeo ainda pra sair essa semana, na próxima semana, esse próximo mês, e por aí vai, né, temporada de premiações começando a chegar também. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, primeiro comentário fixado minhas outras redes sociais, tô escrevendo críticas também, tá saindo alguns vídeos mais curtos de outros filmes lá pro meu Instagram, tudo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Por hoje é isso e corta.